Olá, turma. Bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina optativa do Departamento de Economia da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Esta é a nossa 10ª videoaula, que se intitula O Materialismo Histórico. Como sempre, em algum momento da aula, ditarei uma questão que deve ser refletida e encaminhada no prazo de uma semana. Então, este é o tema, materialismo histórico, também conhecido como materialismo histórico e dialético. Basicamente, vamos explorar o trabalho do jovem Marx, nos anos em Bruxelas, a parceria de Marx com Engels, que é coautor desses manuscritos, que depois, postumamente, seria publicado, em torno de 1930, sob o título A Ideologia Alemã. De fato, essa é uma das obras mais importantes do jovem Marx. Já começamos a falar dela na última videoaula. Nesta 10ª, vamos nos dedicar e aprofundar as teses do materialismo histórico. Bem, Marx foi expulso da França em 1845, ele permaneceu, portanto, menos de 2 anos em Paris. Em 1848, ele redige, em parceria com Engels, o Manifesto Comunista. Então, o foco da aula é a trajetória do jovem Marx entre 45, especialmente após a fuga de Paris, e a escrita do Manifesto Comunista em 48. São anos em que se estreita a amizade de Marx com Engels. Ambos os autores participam conjuntamente da elaboração de 2 obras. A primeira, um projeto editorial, A Sagrada Família. A segunda, apenas uma série de manuscritos que postumamente seria editada, que se tornou conhecida com o livro A Ideologia Alemã. Okay? O conteúdo das 2 obras, são obras mais de filosofia do que de economia, basicamente são obras de filosofia, embora Marx já tivesse abraçado o projeto da crítica da economia política, mas se trata de obras de filosofia, ainda é um acerto de conta de Marx com os jovens hegelianos. Marx considera necessário ainda explorar essa controvérsia, aprofundar em algumas questões filosóficas, antes de se dedicar propriamente ao projeto de investigador econômico. E nesse tempo também aparece um livro, esse foi publicado também, é um projeto editorial, chamado Miséria da Filosofia, que foi uma resposta ao Proudhon, Pierre Proudhon, que era o principal líder do movimento revolucionário, talvez o principal líder fora da Alemanha, um autor francês, um dos líderes principais da chamada Liga dos Justos, esse era o nome, situada em Paris. A Liga dos Justos em Londres era apenas uma espécie de filial. O centro do movimento, a matriz do movimento de fato estava em Paris, e Marx acabou não se impondo como líder inconteste desse movimento entre os franceses. Pelo contrário, se desenvolveu entre Marx e Proudhon uma séria rivalidade. Isso é importante levando em conta que Proudhon tem uma característica curiosa, que foi o primeiro revolucionário que, junto com Marx, talvez até antes de Marx, abraçou a crítica da economia política. Quer dizer, o Proudhon, ele trouxe para o movimento revolucionário a estratégia de criticar a economia dos britânicos, basicamente ingleses, escoceses e irlandeses, criticar esta economia, como sendo, digamos assim, um trabalho teórico importante como motivação do movimento revolucionário. No entanto, Proudhon era um economista muito deficiente. A leitura que ele faz, por exemplo, da obra de Davi Ricardo, como principal economista clássico, é deficiente, e Marx explora isso no livro A Miséria da Filosofia. Na verdade, esse livro é um livro de filosofia, basicamente, mas tem uma controvérsia econômica. Seria um segundo passo na trajetória do Marx economista. Nesse caso, debatendo com Proudhon. Então, vale assinalar esta obra, que pode ser considerada um trabalho na linha
da crítica da economia política, embora o alvo principal fosse criticar as ideias de Proudhon, e em especial a interpretação que Proudhon faz na crítica à economia política. Muito bem, portanto, os anos em Bruxelas, a gente pode dizer que a ideologia alemã, os manuscritos, na verdade, não o projeto editorial, e o projeto editorial Miséria da Filosofia foram as principais produções de Marx, lembrando que o Manifesto Comunista também foi escrito na fase de Bruxelas. Tá? Vamos dedicar uma outra videoaula a uma análise detalhada e bastante crítica do Manifesto Comunista. Tá? Então, a ideologia alemã tem, com a Sagrada Família também, que nós já vimos, né, a ideologia alemã tem como alvo os chamados jovens hegelianos, em especial Bruno Bauer, Max Stirner e Proudhon. Tá? Veja que, por exemplo, Max Stirner não é um autor muito conhecido. Né? Numa outra videoaula eu falei Max Alter. Não, Max Alter é um biógrafo de Karl Menger. Eu troquei o nome, na verdade é Max Stirner. Esse é o codinome dele, nem é o nome verdadeiro dele. Tá? Max Stirner, que tem ideias interessantes, tem teses interessantes, né? A ideia do homem como único, a tese do homem egoísta e coisas assim, bem curiosas, né? Inclusive, os biógrafos atuais, eles não acham que Marx tenha derrotado definitivamente Max Stirner nessa polêmica. De fato, Marx se mete em várias polêmicas, não é um diálogo com esses autores, tá? Ele critica, mas a réplica do autor, obviamente, não aparece nesses manuscritos, tá? E muitas vezes ele não faz justiça a esses adversários, tá? Muitas vezes a crítica dele é mal fundamentada, ou seja, ele está criticando mais uma caricatura desses autores do que propriamente as ideias originais deles, né, na pureza, quer dizer, essas ideias sem nenhum viés de interpretação. Então, talvez Marx não tenha feito muita justiça a esses adversários jovens hegelianos. A ideologia alemã, ela, basicamente, boa parte, cerca de 2/3 da obra, né, do que se tornou a obra, né, com base nos manuscritos, é dedicado a uma crítica a Max Stirner. Mas a primeira parte é dedicado a criticar Feuerbach, e nessa época Marx já tinha se afastado de Feuerbach. Então, esse primeiro bloco no manuscrito, né, o chamado fragmento Feuerbach, os capítulos sobre Feuerbach, é considerado a parte mais significativa da obra, pelo menos a mais positiva, né, em que Marx se preocupa em construir, em edificar as bases do chamado materialismo histórico. Nessa primeira parte de A Ideologia Alemã se pode ver a construção da filosofia da história, né, essa interpretação materialista da história. Ok? Então, esse momento também representa os últimos textos de Marx que não são totalmente econômicos, tá? Ou totalmente históricos, porque Marx escreveu muitas monografias históricas, tratando, sei lá, da Comuna de Paris, da Guerra Civil na França, tratando de polemizar contra pensadores alemães, mas de natureza histórica, né? Ok? Então, o último texto considerado não econômico, tá, é a obra A Ideologia Alemã. A partir de então, Marx vai se dedicar ou a estudos históricos ou à construção da crítica da economia política. Se estabelece nesse momento uma espécie de divisão de trabalho entre Marx e Engels, né? O Marx se desinteressa das questões propriamente filosóficas. Na obra A Ideologia Alemã tem filosofia, obviamente, ele está debatendo com os jovens hegelianos, a partir de então Marx se afasta da temática filosófica. E o Engels se envolve mais com filosofia. Então, o Marx se define a partir dessa fase, né, na fase madura. Marx se define como economista e Engels se dedica a questões filosóficas, né? Inclusive, as obras filosóficas de Engels se tornaram a ortodoxia do movimento do chamado comunismo real, tá, que a partir da Revolução Russa. Então, os comunistas vão tomar a filosofia de Engels como sendo a ortodoxia, e muitos desses comunistas não gostam da filosofia do jovem Marx. É curioso isso, né? Ok? Então, vale a pena explorar a primeira parte de A Ideologia Alemã,
onde Marx discorre com muita profundidade, é o texto mais refinado, mais profundo, mais trabalhado, em que Marx apresenta as bases do materialismo histórico, ou da interpretação materialista da história. Vejamos, então, um fragmento que aparece logo no começo, né, desse capítulo dedicado a Feuerbach, onde ele escreve, né, sobre o surgimento da consciência humana na história. Ele escreve assim: a primeira condição para toda a história humana é naturalmente a existência de seres humanos vivos. O primeiro estado de fatos a constatar é então a compleição corporal desses indivíduos e as relações que ela lhes estabelece com o restante da natureza. Não podemos, naturalmente, fazer aqui um estudo aprofundado da própria constituição física do homem, nem das condições naturais que os homens encontram já prontas. Condições geológicas, orográficas, historiográficas, climáticas e outras. Toda a história deve partir dessas bases naturais e de sua modificação pela ação dos homens no curso da história. Pode-se distinguir os homens dos animais pela consciência, pela religião e por tudo o que se quiser. Eles próprios só começam a se distinguir dos animais quando começam a produzir seus meios de existência, não antes, pois até então tudo é consequência de sua organização corporal. Produzindo seus meios de existência, os homens produzem indiretamente sua vida material propriamente dita. Então essa é a chamada concepção antropológica materialista. Marx parte da ideia do homem como espécie natural, que começa a se distinguir, digamos assim, né? Começa a formar a sua consciência, né? As várias manifestações da consciência, à medida que ele produz. Quando ele produz para sobreviver, né? Quando ele envolve no trabalho de produção dos meios de subsistência, é que ele adquire como consequência a consciência. Tá? Ok? Então, ao produzir a vida material, ok? Né, atuando nos meios de subsistência, o homem desenvolve a consciência. O que distingue o homem das demais espécies animais? Porque o homem produz os seus próprios meios de existência. Quer dizer, o homem não conta apenas com a sua força física, né? Ele conta com a sua capacidade de projetar, né, bens artificiais, né, mudanças que ele exerce na natureza, de forma a produzir bens artificiais que lhe proporcionam conforto, né, que lhe forneçam meios de existência. Então, o homem produz esses meios de existência. Tá? E aí podemos, nessa análise da história, identificar as formas, né, em que o homem trata de produzir esses meios. Como ele transforma a natureza exterior e também como ele se transforma ao transformar a natureza exterior. Tá? Como o homem se transforma ao criar as condições de sua própria existência. Tá? Então, aí é uma primeira interpretação, primeiro aspecto dialético da história, né? O homem transforma a natureza, humaniza a natureza, e ao mesmo tempo ele se transforma. Ok? Então, a história é a abstração, tá? É o entendimento teórico, né, de como ocorre esse processo. Né? Então, Marx vai procurar, com base nessa constatação, uma teoria da história, uma abstração da história. Então, ele vai dizer que a base e o fundamento da história é o homem real, que prossegue com suas metas, e ao perseguir as suas metas, basicamente meios de subsistência, atendimento de necessidades biológicas, naturais, ao perseguir as suas metas, ele desenvolve a própria história, ele se desenvolve, certo? E com isso ele dá curso à história. Então, a história é a descrição desse desenvolvimento do homem à medida em que ele produz os seus meios de subsistência e humaniza a natureza. Então, é a descrição do desenvolvimento do homem, e aí ele trabalha com a ideia de etapas necessárias na história. Então, ele volta a empregar o modelo de Adam Smith, né, de ver na história etapas de desenvolvimento. Então, nessa parte de A Ideologia Alemã, ele começa dizendo, né, o princípio da primazia das necessidades físicas do homem.
Então, de início, né, as necessidades físicas de cada um dos seres humanos têm absoluta primazia. Ele diz, o primeiro fato histórico é a produção dos meios para permitir satisfazer essas necessidades. Então, o homem interage com a natureza, o homem trabalha sobre a natureza, né, procurando atender às suas necessidades biológicas. E à medida, agora vamos para o segundo passo, né, à medida que satisfaz essas necessidades, ele faz nascer outras necessidades. Então, ele fala que o primeiro fato histórico é a produção de novas necessidades. Então, o homem ele começa produzindo os meios de subsistência para satisfazer as necessidades mais básicas, mais animais. E, no entanto, à medida que o homem vai naturalizando, humanizando, a natureza, ele também faz nascer novas necessidades. Então, esse é um fato histórico que chama a atenção de Marx, é a expansão da estrutura das necessidades, o aparecimento de novas necessidades. O terceiro passo, ele focaliza a organização social básica, nuclear, né, que é a família. Os homens que a cada dia renovam sua própria vida, põem-se a criar outros homens, a se reproduzir. Então, uma das funcionalidades ou finalidades da família é produzir novos homens. Né? E é claro que a família também é um núcleo de cooperação no trabalho, né, na produção de meios de subsistência. A família seria a primeira organização social do trabalho, né, onde os homens cooperam na vida do trabalho. Mas a finalidade principal da família não é tanto produzir esses meios de subsistência, embora a família ajude a produção eficiente desses meios, a principal finalidade da família é a reprodução da própria espécie humana. Esse seria o quarto momento. O terceiro momento, perdão. O quarto momento seria a criação de complexas forças produtivas, tá? Onde o homem define a relação entre si, né, no processo social, e a relação deles com a natureza. Tá? Organizando, né, a produção social, atribuindo a cada membro dessa sociedade ou comunidade primitiva, ainda no estágio de comunidade primitiva, um certo papel. Então, escreve o Marx, o jovem Marx, o modo de produção ou um determinado estágio industrial estão constantemente ligados a um modo de cooperação ou a um determinado estágio social, sendo o próprio modo de cooperação em si uma força produtiva. Então, em cada estágio industrial, ou seja, em cada estágio do desenvolvimento, né, da produção de meios de subsistência, os homens empregam tecnologia, né, e também eles devem organizar o trabalho, eles aprendem a cooperarem entre si, a estabelecer papéis sociais. Tá? Então, a própria maneira dos homens cooperarem e atribuir papéis individuais na produção faz parte da força produtiva, você caracteriza o modo de produção. Tá? Ok? É uma formação social voltada à produção. Então, se olha a tecnologia, a organização do trabalho e a maneira como os homens cooperam, né, na produção social. Então, o quarto momento é muito importante, né? A partir das características do quarto momento, se pode identificar um modo de produção. E o quarto momento pode ser entendido como a confluência dos três momentos anteriores. Ali está as relações dos homens com a natureza e a relação dos homens entre si. Né? Aí está todo o desenvolvimento da tecnologia associada à produção de meios de subsistência. O homem, portanto, já humanizou a natureza, e, ao mesmo tempo, trata-se de um processo social. O homem já organiza o trabalho com base na sociedade, utilizando a sociedade, estabelecendo entre eles uma divisão social do trabalho. Tá? Então, se define também o conjunto das relações humanas no processo social do trabalho. Tá? Então, o Marx, ele, na caracterização do modo de produção, ele unifica esses dois aspectos, né, na relação do homem com a natureza e a relação dos homens entre si. Os homens, ao lidarem com a natureza, eles aprendem a se relacionar entre si. São dois aspectos interligados, que não podem ser separados. Tá? É o homem lidando com a natureza e o homem se relacionando com os outros homens, porque o trabalho do homem em sociedade é sempre cooperativo. Cada um não age por si, né? Cada um depende da ajuda dos demais para atender às suas necessidades. Tá? Então, as relações que os homens estabelecem entre si no processo de produção é um aspecto fundamental. Tá? Ok?
pode-se dizer que é um aspecto das próprias forças de produção. Né? Então, as forças de produção não é apenas um emprego de ferramentas, de maquinário, de determinada tecnologia para lidar com a própria natureza, mas é a maneira como os homens se relacionam no enfrentamento com a natureza, né? Na busca de obter meios de subsistência. Ok? E aí Marx vai identificar uma dialética entre as forças produtivas e as relações de produção. Tá? Então ele vai ver, inclusive, um certo antagonismo, né, entre as relações dos homens entre si, como os homens cooperam, como os homens estabelecem papel no processo social de produção, e as relações dos homens com a natureza. Então, esses dois aspectos antagônicos, o Marx diz que se ordenam reciprocamente. Tá? São dois polos de um processo único, né, das forças de produção. O lado social, né, das relações de produção, tá? E o lado tecnológico do homem lidando com a natureza. Vamos ao quinto momento da análise, quer dizer, estabelecido já um modo de produção, né? Um sistema de força de produção que incorpora a tecnologia e a maneira como os homens se relacionam entre si, como organizam o trabalho, como cooperam, como o trabalho individual coopera com o trabalho dos demais no processo do trabalho social. E o quinto momento é a formação da consciência. Dada a organização física da produção, aspecto tecnológico e aspecto social, forma-se a consciência. Tá? Então, a consciência é um produto da vida em sociedade. Né? A consciência parte a partir do momento que os homens se organizam, ela surge daí a consciência, né? Associada à organização do homem para lidar com as suas necessidades, inclusive as necessidades no sentido biológico. E, para tanto, ele precisa se relacionar com os outros homens. Né? Ele assume um papel na sociedade e observando esse papel, ou a estrutura de papéis, se identifica a formação da consciência. Tá? Então, é o que Aron vai chamar de filosofia vitalista ou naturalista. Quer dizer, a base é econômica, a base é o atendimento de necessidades biológicas, né? E o homem, na vida em sociedade, busca, né, interagir com os demais. Então, é aquele animal, ao mesmo tempo, biológico e social. Né? E, como reflexo disso, numa determinada organização social, Marx identifica a formação da consciência. E o primeiro aspecto que chama a atenção na formação da consciência é o aparecimento da linguagem, porque a consciência ela é uma consciência verbalizada, né? Ela necessita da linguagem para se expressar. Né? Então, o espírito individual, ele só se forma, né, o conjunto de pensamento de cada indivíduo só se forma quando esse indivíduo adquire a capacidade de empregar, lidar com a linguagem. A linguagem não é uma criação individual, a linguagem é um produto coletivo, a linguagem em si é uma construção social. Né? Marx diz que essa linguagem é tão velha quanto a consciência, ou seja, a linguagem surge junto com a consciência com a linguagem, tá? E essa consciência que surge associada à linguagem é uma consciência real, prática. Tá? Os homens adquirem a partir do papel social. Tá? Ela é desenvolvida na interação entre os homens, por exemplo, na necessidade de comércio. Né? Então, o comércio estimula muito o aparecimento da linguagem, porque os homens precisam de um entendimento para estabelecer contratos em relações comerciais. Tá? Então, a partir do próprio processo econômico, aparece a linguagem e também a consciência. Portanto, ambos resultado de um processo social, um produto social. Ok? Então, os homens adquirem consciência ao lidar com a natureza, né? Tendo que lidar com os aspectos da natureza, alguns dos quais ele compreende e outros não, tá? E também na capacidade de se vincular às outras pessoas nesse enfrentamento com a natureza. Então, ao enfrentar a natureza, né, os homens aprendem a se vincular a outras pessoas. E nesse processo, né, em que cada um assume um papel social, etc., né, que as pessoas negociam umas com as outras, nesse processo surge a linguagem e a consciência. Esse é o quinto momento da análise do materialismo de Marx.
Então, a consciência de Marx é uma expressão da realidade do homem. O homem, criando os seus meios de existência, ele forma daí uma consciência. Então, pode-se dizer que a consciência é derivada, né, da vida econômica. Tá? Okay? Então, o ponto de partida é a atividade prática, é a praxis, que nós já falamos na última aula. Tá? A praxis, que é essa consciência da realidade, está associada à forma em que o homem produz os seus próprios meios de subsistência, e ao se envolver na produção, ele produz a si mesmo, produz a sua consciência. Então, é o tipo de conhecimento prático, tá, que está na base da formação da consciência humana, da consciência individual. Então, Marx identifica a história como uma sucessão de modos de produção, digamos assim, que são formações históricas em cada uma das etapas do processo de desenvolvimento histórico. Então, tem um modo de produção, e cada modo de produção é identificado com base em 3 momentos, né? 3 momentos que vão caracterizar aspectos da estrutura social que se relacionam reciprocamente. A força produtiva, o estado social e a consciência. A força produtiva, que engloba a tecnologia e a relação entre os homens. O estado social, tá? Que é o conjunto de relações sociais que define, e o conjunto de instituições também, né, que define o modo de produção, e a tomada de consciência a partir da praxis. Tá? Ele vai identificar entre as forças produtivas e o estado social relações de contradição, de contrariedade, tá? E relações de complementariedade, quer dizer, um não sobrevive sem o outro. Né? As forças produtivas estão associadas a um determinado estado social e digamos que elas têm um papel de se reforçar mutuamente, um papel harmônico e complementar, pelo menos quando o modo de produção funciona de modo equilibrado e eficiente. Né? Portanto, Marx identifica uma relação antagônica, mas complementar, entre forças produtivas e estado social. Tá? E em cada modo de produção, dados esses 2 aspectos, emerge um estado de consciência. Os homens aprendem a cooperar entre si porque têm um instrumento da linguagem, eles possuem um sistema de conceitos e de ideias, e a partir daí ele forma a consciência da própria realidade e da realidade social. Então a consciência, ela surge a partir das forças produtivas e da realidade social como um reflexo. Tá? A princípio como um reflexo, mas note o caráter contraditório, né, entre forças produtivas e a realidade social. Né, e essa contradição, ela movimenta a história. Veja o que diz Marx na ideologia alemã. Podem e devem entrar em conflito entre si, pois pela divisão do trabalho torna-se possível, ou melhor, torna-se efetivo, que a atividade intelectual e material, que o gozo e o trabalho, a produção e o consumo sejam repartidos entre indivíduos diferentes. Tá? Então, a tensão começa a partir da maneira como a produção, fruto do esforço coletivo, é repartida entre os indivíduos. Isso já pode gerar uma tensão entre forças produtivas e a realidade social, ou as relações de produção. Marx diz que quando se torna mais aguda a contradição entre a realidade social e a consciência que dela os indivíduos tomam, isso indica que a própria realidade social é contraditória. E os homens não se relacionam nessa realidade social. Então, a consciência que os homens tomam dessa realidade social não identifica o papel que eles desempenham nessa realidade social. Porque a consciência não consegue identificar o aspecto contraditório dessa realidade social. Tá? A consciência não percebe que os homens não se realizam nela, porque a consciência é uma consciência alienada da realidade social. Porque ela é alienada porque ela não percebe o próprio caráter alienado, né, da inserção de cada indivíduo nesse processo social. São as contradições da história. As contradições que se manifestam no antagonismo entre a consciência e a realidade. Tá? A contradição se produz na própria realidade, tá?
E o reflexo dela é uma consciência contraditória. Tá? Uma consciência que ou é alienada, tá? Ou é revolucionária, que busca mudar essa realidade. Tá? Então, essa contradição vai se tornando cada vez mais aguda à medida em que a história se desenvolve, né? E isso vai desaguar, né, na transformação, tá certo, do próprio modo de produção. Tá? Então, essa contradição, na base dessa contradição estão as lutas sociais. Tá? Essas lutas sociais se tornam cada vez maiores quanto maior o desenvolvimento das forças produtivas, ok? Até o momento de ruptura. Tá? E a ruptura final, né, nessa evolução, na sequência sucessiva de vários modos de produção, a ruptura final que marcaria o fim da pré-história, o início da verdadeira história do homem, o homem formado, o homem sujeito, só ocorreria na Revolução Comunista. Bom, agora vamos formular a questão da aula. É a seguinte: por que Marx diz que, para a Revolução, o que importa é o desenvolvimento das forças produtivas? Essa é a questão. Vejamos as causas do caráter antagonista do desenvolvimento capitalista, pensando agora no modo de produção burguês. Tá? Característico desse modo de produção: divisão do trabalho, né, papéis específicos no mundo do trabalho e a propriedade privada. A primeira forma de divisão do trabalho, a mais característica, é entre trabalho material e trabalho intelectual. Né? O trabalho mais braçal, né, que envolve maior esforço físico, e o trabalho mais do pensamento intelectual. Tá? Ele diz que a classe dos intelectuais está separada da prática real. Né? Então, portanto, os intelectuais se afastam da praxis na formulação da sua consciência. Portanto, eles não são capazes, os intelectuais não são capazes de desenvolver a verdadeira consciência, porque estão afastados da própria praxis. Então, os intelectuais, né, como trabalhadores especializados em pensar, os membros dessa classe desenvolvem apenas ideologias, né, que são, inclusive, contraditórias com a prática, né, dos homens envolvidos em trabalho material. Então, tem essa oposição entre o trabalho material e intelectual, e tem a oposição entre cidade e campo. Uma terceira oposição é identificada no antagonismo entre o interesse particular do grupo e o interesse geral da sociedade. Tá? O interesse dos grupos, depois ele vai falar em classe, a ideia de classe ainda não é muito forte aí, mas identifica a tensão entre o interesse particular do grupo e o interesse geral da sociedade. Vejamos esse comentário que faz da obra do jovem Marx, que aparece no capítulo 6 do livro do Aron, O Marxismo de Marx. A propriedade e a divisão do trabalho deslocam a unidade fundamental elementar da coletividade e criam, ao mesmo tempo, contradições de interesse entre os grupos sociais e contradições possíveis entre a consciência real e a consciência ideológica. A consciência real refletiria a prática efetiva, enquanto a consciência ideológica, a das classes privilegiadas ou dominantes, ou dos intelectuais separados da prática. Seria uma representação falsa do mundo real, ou ainda tentaria justificar a golpes de conceitos ou de ideais a realidade presente. Então, a consciência dos intelectuais é uma representação falsa do mundo e uma tentativa de justificar a realidade presente. Tá? Então, seria apenas a ideologia, tá? Uma tentativa de legitimar um processo social em que o indivíduo não se realiza na vida social. Então, a questão aí, né, que o Marx coloca, né, embora o conceito de alienação não seja tão importante como na obra anterior, como nos manuscritos, né, mas aí ele diz que é importante, no processo de eliminar essa alienação, suprimir a divisão do trabalho. Tá? Ele acredita que essa divisão do trabalho, ela possa dar ensejo, né, a uma ação politécnica, né, onde o indivíduo caça pela manhã, pesca à tarde e se envolve na agricultura à noite. Tá? Então a ideia é que o indivíduo não fique numa atividade parcelar, né, não tenha que se dedicar apenas a um único trabalho, um único tipo de trabalho na divisão do trabalho social. Tá? Marx defende o fim da divisão do trabalho como uma fatalidade natural, a Natur
Wirrsig, Naturwirsig, essa divisão do trabalho acidental, tá certo? E aí defende uma divisão de trabalho que pode permanecer mesmo no socialismo, mas deveria ser freiwillig, né? Ou seja, a divisão do trabalho seria organizada voluntariamente pela sociedade, cada qual escolhe as atividades de acordo com a vocação, com o dom, e pode se dedicar a mais de uma atividade, tá? Então, não há, nesse modelo ideal de sociedade, a desigualdade do trabalho, né, como reflexo das condições sociais injustas, né? Então, os homens se envolvem com o trabalho de acordo com o dom, com a vocação de cada um. Então, o trabalho é voltado à realização individual. Não há atividade parcelar, tá? Os indivíduos têm formação politécnica e eles se realizam no trabalho, tá? Talvez, Marx aponta no sentido de que eliminar a propriedade privada seria um passo importante no sentido de envolver os indivíduos na livre escolha do trabalho. Portanto, esse é um modelo de sociedade descrito no materialismo histórico. Ele identifica aí uma dialética histórica, tanto que esse enfoque é chamado também de materialismo histórico e dialético. Haveria um antagonismo ou uma tensão dialética entre forças de produção, estado social e consciência, tá? O estado social, né, leva em conta as formas das relações entre os homens, seriam as relações de produção, ou Verkehrsform, tá? Que leva em conta as formas de comunicação, né, a divisão de papéis, né, no processo social de produção, tá? E também na relação entre os homens, tem a relação entre os homens como classe, né? Aparece aí a relação entre as classes sociais, que seria outra forma de contradição, tá? Então, cada uma dessas contradições remete a outras, tá? A contradição entre forças produtivas, estado social e consciência remete à contradição entre as classes. Essa ideia de uma contradição levando a outra contradição. Tá? Então, nesse aspecto, né, tem a formação das ideologias, né, o papel das ideias da classe dominante, que tenta se impor a todos os membros da sociedade. Tá? A ideia é que há, nesse antagonismo entre forças produtivas e estado social, uma certa funcionalidade. Tá? Esses dois aspectos são importantes, tá? Eles aparecem como polos antagônicos, mas que permitem o desenvolvimento da sociedade até um certo ponto. Quer dizer, quando a tensão entre esses dois aspectos, forças produtivas e estado social, se torna muito elevada, essa tensão pode paralisar o próprio desenvolvimento, inclusive o desenvolvimento das forças produtivas. O desenvolvimento do processo histórico pode travar o avanço das forças produtivas. O estado social permanece beneficiando as classes dominantes, mas não favorece mais as forças produtivas. Tá? Então, o desenvolvimento, né, do processo produtivo, ele encontra obstáculo no próprio estado social. Né? Ok? Nesse ponto, a classe dominada, né, o proletariado, se torna um fator revolucionário. E a classe proletariada revolucionária é aliada, tá certo, das forças produtivas. Ela combate o estado social vigente, ela defende a transformação, a mudança desse estado social, como pré-requisito do avanço das forças produtivas. Ok? Então, a solidariedade entre a classe dominante e o estado social é algo que se solidifica cada vez mais, né? Mas, no entanto, ela é paralisante, tá? Paralisa o desenvolvimento das forças produtivas. Então, a classe dominante se torna a classe reacionária, a classe que prejudica o avanço, inclusive o avanço econômico da sociedade. Então, como a força econômica é muito forte, né, então uma maneira de fazer a sociedade avançar é rompendo com esse estado social, né, caminhando para um novo modo de produção, um novo tipo de sociedade, idealmente o comunismo. Note que Marx acredita que todo o ganho das forças produtivas será usufruído na fase do comunismo. Né? Ele não percebe que o bom desempenho das forças produtivas está associado a certas características daquele modo de produção. E que as forças produtivas, elas
tudo bem, elas podem ser favorecidas pela mudança das relações de produção, do Estado social, mas elas também podem ser prejudicadas. Pode ser que o novo Estado social imaginado por Marx, no caso do comunismo, não seja favorável ao desenvolvimento das forças produtivas. É uma questão para se examinar. Tá? Então, o Marx, ele, com base na dialética entre forças produtivas e Estado social, ele identifica o processo revolucionário da história, que conduz a sociedade de uma formação histórica a outra. Bom, aí aparece a concepção do proletariado, né? O proletariado que aparece, teoricamente, pela primeira vez na introdução, né, a crítica à filosofia do direito de Hegel, no ano de 44, quando Marx se converte ao comunismo. Tá? E aí ele introduz novamente, né, na concepção da história, do materialismo histórico, o papel do proletariado. Tá? Ele identifica o proletariado como a vítima, mas que deve cumprir a missão revolucionária. Identifica o proletariado como estando privado de tudo, né, e como desprovido de tudo, elas poderão de tudo se apropriar. Na verdade, essa descrição do proletariado aparece nessa introdução, né, à filosofia, a crítica à filosofia do direito de Hegel. Ele também ele identifica no proletariado a classe universal, né, que não possui nada e pode ganhar tudo com a revolução. Tá? Estando despojados de todas as características particulares, eles são imediatamente universais, não são prisioneiros da história. Isso aparece na introdução, novamente, né? Identifica o proletariado como uma classe universal. Não é prisioneiro da história porque ela não se apega, né, a um determinado estado social, ela defende uma nova formação social, um novo tipo de sociedade. Diz Marx, quanto mais os homens se situam num nível elevado da hierarquia social, mais estão solidários com os sistemas de ideias, dos valores e dos preconceitos características de um determinado grupo. Então, os homens que estão, né, no topo da sociedade, eles se apegam aos sistemas ideológicos. Né? Tá certo? O proletariado que está na base se posiciona na perspectiva da revolução. Tá? E a revolução tem a ver, no esquema de Marx, né, com um Estado racional, né, com a ideia universal. Né? Então, a ideia universal, né, que é a transformação da sociedade num caminho de um modelo racional de sociedade, a ideia universal, ela toca, né, ela, digamos, arregimenta, né, a classe proletária. Tá? A ideia universal, ela toca primeiro essa classe, né, ela consegue alistar, né, trazer para o seu campo os proletários, né, porque os proletários, eles são os progressistas, né? Os proletários, eles olham o progresso social, e a classe burguesa é a classe reacionária. O esquema seria assim. Então, podemos identificar uma tese fundamental, né? Quando o jovem Marx constrói abstratamente, né, fundamenta, né, o que seria o papel do proletariado. Então, os proletários são homens despojados de toda a humanidade, tá? E que, pela revolução, eles vão devolver à humanidade, né, à espécie humana, a sua humanidade total. Tá? Okay? Por que o proletário está despojado de toda a sua humanidade? Porque ele não se realiza no mundo do trabalho, ele não é um ser genérico, tá certo? Né? Ele simplesmente procura a sobrevivência, tá certo? Não vive para o trabalho, mas ele trabalha para sobreviver, então ele não se realiza como ser humano naquele tipo de sociedade. E por meio da revolução, da mudança da sociedade, ele buscaria resgatar a sua humanidade total. Ele iria do nada para o tudo. Né? Então a revolução, ela busca a própria constituição do ser humano, para que ele se torne sujeito pleno na fase pós-revolucionária. Tá? A classe proletária, que toma a iniciativa da revolução, ela representa os interesses da sociedade inteira. É uma classe particular, mas que fala em nome de toda a sociedade, tá? Pelo menos, e que tem uma existência transitória. Né? Ou seja, enquanto não houver a passagem para o novo modo de produção, ela continua existindo como classe proletária, mas na nova sociedade, que no comunismo, que ocorre a eliminação de todas as classes, o próprio proletariado desaparece. Né? No caso da Revolução Comunista, o protagonismo estaria com o proletário. Em outras revoluções do passado, por exemplo, na Revolução Francesa,
que Marx caracteriza como uma revolução burguesa, o protagonismo está com a burguesia. Tá? Então, veja, cada etapa, né, da transição de um modo de produção para outro no processo histórico é caracterizado como revolução política. E ocorre revolução política porque ocorre o conflito entre classes sociais, ou talvez entre estamentos sociais. Né? Mas com o fim das classes sociais, haveria o fim da revolução política, porque não haveria mais esse antagonismo de classes. Tá? Então, a última revolução que envolve, de caráter político, que envolve a luta de classes, seria a Revolução Comunista, que para Marx marcaria o fim da pré-história e após ela, né, teriam apenas revoluções pacíficas ou evolução social, né, não propriamente revolução. Né, tá? Não haveria mais revolução política, não haveria mais classes sociais. Tá? No comunismo foi suprimida a propriedade privada, a divisão do trabalho, pelo menos essa divisão parcelada do trabalho, tá? E não haveria mais antagonismos no mundo. E a revolução política daria ensejo simplesmente a processos de evolução social. Então, Marx escreve, né, é necessário que ela, a sociedade atual, tenha feito da massa humana uma massa totalmente privada de propriedade, que se encontra ao mesmo tempo em contradição com o mundo existente de riqueza e de cultura, coisas que pressupõem ambas um estágio elevado de seu desenvolvimento. Então, essa ideia, né, que a sociedade se simplifica cada vez mais, né, uma massa que não é proprietário de nada, só da sua força de trabalho, e a propriedade cada vez mais concentrada, né, isso vai se tornando cada vez mais agudo e a tensão aumenta à medida que o desenvolvimento das forças produtivas, né, se acelera. Então, a ideia é que o antagonismo é tanto maior quanto mais a sociedade se encontra desenvolvida economicamente. Então, uma força importante da transformação revolucionária é o próprio desenvolvimento econômico. O que significa que se a sociedade não está suficientemente desenvolvida, talvez ela não esteja ainda em condições de dar o próximo passo, né, no sentido da revolução comunista. Tá? Então, o esquema, né, da revolução tem a ver com essa contradição que vai se tornando cada vez maior. Tá? É necessário que essa contradição se torne insuportável para que o homem se revolte contra o estado de alienação e esse tipo de sociedade que ele está envolvida e que não se realiza como sujeito humano. Então é preciso uma contradição insuportável, o máximo de contradição, que pode ser traduzida como o máximo de concentração de renda, concentração da propriedade privada, o máximo de alienação no trabalho. Quer dizer, as condições devem piorar muito antes de poderem melhorar, antes dos homens serem salvos pela revolução. Tá? Então, Marx vai defender que, para que se chegue ao momento revolucionário, é necessário que as contradições internas da sociedade atual se acentuem ao máximo. As coisas devem se agravar no curto prazo para depois melhorar. As condições para a ação transformadora da revolução, elas estariam dadas nesse momento em que as contradições se tornam mais agudas, né? Associada ao desenvolvimento das forças produtivas, né? Desenvolvimento que cria homens empiricamente universais, né? Que cria a figura do proletariado e procura, por meio da revolução, resgatar a sua humanidade. Então, o proletariado age revolucionariamente em nome de uma revolução universal, em nome de uma revolução que persiga, tá certo, o Estado racional. Tá? Okay? E após a revolução, a abundância criada pela sociedade economicamente desenvolvida, que atingiu um grau elevado de desenvolvimento das forças produtivas, né, toda essa riqueza seria finalmente usufruída por todos os homens, ela não ficaria concentrada mais, todos teriam o seu quinhão, né, a sua parte, no usufruto dessa riqueza total, bastante ampliada. No esquema do materialismo histórico, a alienação tem um papel menor. Tá? Ele trata da alienação não mais no sentido filosófico, mas talvez no sentido propriamente sociológico. Tá? Okay? Então, ele designa processos históricos sociológicos, utilizando ainda categorias hegelianas como objetivação, exteriorização e alienação. Mas o enfoque é mais sociológico do que filosófico.
Marx ele descreve, então, nesse tipo de sociedade, né, o avanço da divisão do trabalho, né, que iria criar formas diversas de realidades objetivas, exteriores aos indivíduos, que se impõem aos indivíduos, tá? Ok? Que levaria a relações contraditórias entre esses conjuntos sociais todos, tá? E essa contradição operaria como a mola do próprio movimento histórico, como motor que impulsiona as transformações históricas. Então, pode-se dizer que a ideologia alemã, na construção do materialismo histórico, Marx oferece uma crítica mais histórico-sociológica do que uma crítica filosófica. Aqui se faz uma comparação entre a ideologia alemã, tá, com duas obras que apareceram depois, né, na fase do Marx maduro. Primeiro, o Manifesto Comunista, né, que é um texto mais panfletário, vamos ver em outra aula, tá? E a contribuição à crítica da economia política, um texto muito importante que Marx publicou em vida, né, no final da década de 50. Inclusive, na obra O Capital, ele cita muito essa contribuição, um texto teórico, né, o Marx economista, né, já é um resultado importante da investigação econômica de Marx. Ok? Na obra A Ideologia Alemã é que ele faz a análise mais detalhada da relação entre forças produtivas, estado social e consciência. É uma obra mais refinada com relação a isso, né? Um esquema de alguns resultados, né, da investigação do materialismo aparece no Manifesto Comunista, mas aí a exposição ele é mais superficial. Tá? Ok? A ideologia alemã é a investigação em que ela aprofunda isso. Tá? Os termos ainda são flutuantes. Tá? Ok? Marx enfatiza as relações dialéticas, né, entre aspectos da estrutura social, tá? Oferece um recorte da realidade concreta em segmentos, tá? Que não são colocados uns aos lados dos outros, mas que se relacionam dialeticamente. Tá? Então, ao invés de simplesmente estabelecer uma divisão na sociedade, ele tenta identificar as forças dialéticas, tá, associadas à contradição entre esses aspectos da realidade, e como essas forças dialéticas atuam como motor. Então, a principal obra em que ele oferece, né, a exposição fina, detalhada, né, da contradição entre esses aspectos da totalidade social é na obra A Ideologia Alemã, sem dúvida. Bom, aí tem várias dificuldades dessa interpretação da história. Nós vamos discutir isso quando estivermos detalhando o Manifesto Comunista, e aqui, seguindo a exposição do capítulo 6 do Aron, vamos antecipar algumas coisas, né? Então, o Aron, na sua crítica, Aron, que é um sociólogo, diz que Marx, nessa visão da história, não teria dado o devido peso ao papel das guerras e da violência física, né? Quer dizer, além da luta entre as classes sociais, teria a luta entre os povos, né? Inclusive um aspecto mais realçado por Hegel, tá? O Marx diz, né, a comunidade de produção que os conquistadores estabelecerão se adaptará ao estado de desenvolvimento das forças produtivas. Uma vez esgotadas as alegrias do saque, é preciso voltar a produzir, e conquistadores e povos conquistados vão produzir juntos, segundo o modo de produção adaptado ao estado efetivo de desenvolvimento das forças produtivas. Tá? Então, a questão é como ocorre o entrechoque entre as sociedades, né? Quando uma sociedade conquista a outra, qual é o modo de produção que predomina? Né? É o modo de produção da potência conquistadora, é o modo de produção da sociedade que se deixou vencida, conquistada? O que o Marx a ideia aí definida por Marx é que o modo de produção mais desenvolvido é que tende a se impor. Tá? Mas aí o Aron, como sociólogo, vai dizer, mas será que o novo grupo dominante não acaba alterando a própria organização da sociedade? Será que o modo de produção anterior da sociedade conquistada, mesmo que mais desenvolvido, ele pode continuar funcionando, né, diante do novo grupo humano, né, que se estabelece como grupo dominante? Então são questões que o Aron, como sociólogo, coloca e que Marx não teria dado um tratamento satisfatório a elas. Tá? Quer dizer, qual é o papel da guerra no desenvolvimento econômico? Né? O que determina a guerra? Né? É determinada pelo estado das forças produtivas,
né, e questões relacionadas ao conflito entre nações, que não aparece nessa descrição da história de Marx. Essa é a crítica de Aron. Tá? Esse aspecto da guerra entre nações. Tá? Então, essa visão da história, dominada pela dialética das forças produtivas e das relações de produção pela luta de classes, não teria dado, na crítica de Aron, o devido papel às guerras e à luta entre as próprias nações. Esse é um aspecto da crítica. Esse é o primeiro aspecto da crítica do sociólogo Aron. O segundo aspecto incide sobre a seguinte característica, né? Ele diz que a consciência é um aspecto da realidade histórica global. A consciência real está ligada à prática. É o papel da praxis, né? A consciência como reflexo, né, da vida econômica, né? É uma questão bastante complicada, né? Porque a consciência depende também da genialidade, né, das personalidades individuais, né, da contribuição dos gênios da raça, vamos dizer assim, tá certo? Então, olhando o esquema proposto por Marx, parece que haveria uma completa analogia entre as obras da consciência e a realidade histórica, né? Como se os homens produzissem as obras do espírito como produzem os bens industriais. Então, a consciência é sempre reflexo de um estágio de desenvolvimento econômico, né? É um subproduto da economia, a consciência, né? Será que isso pode ser sustentado em todos os casos? Não haveria problema em relação a isso? Será que a formação de consciência é como se produz um bem econômico, um bem industrial? Né? Qual é a teoria da consciência implícita no esquema de Marx? Seria ela sustentável? Né? Como explicar as obras do espírito? Né? Seria apenas uma consciência ligada à prática? Uma consciência que opera com a linguagem, né? Que surge do processo social? Então, seria possível uma consciência real que eliminasse, né, o aspecto alienante ideológico, né, que é produto das classes dominantes e da pressão, né, de uma realidade alienada? Será que é possível obter uma consciência que ultrapasse a ideologia, uma consciência real? É possível ir além das ideias da classe dominante, das interpretações da realidade histórica dominante, que seria, por exemplo, as ideias da economia política inglesa, né, a visão da burguesia? É possível construir uma visão que não seja a própria visão da classe dominante? É possível a tomada de consciência da classe dominada, independente da consciência da classe dominante? Será possível uma interpretação verdadeira, né, que denuncie, que supere a interpretação falseada, a interpretação que apenas favorece o interesse de uma determinada classe? Né? Será que toda a concepção social, todo o pensamento filosófico, em cada estágio da história, é apenas ideologia, sistemas de justificação, sistemas que buscam apenas dissimular a realidade? O debate de ideias é apenas um entrechoque de pontos de vista das classes sociais? Ela pode ser entendida apenas no contexto da batalha das classes sociais? Não haveria a formação de uma consciência que busque captar a realidade tal como ela é, independentemente das tentativas de simplesmente justificar as posições sociais? Então, todas essas questões parecem que não são, de modo totalmente satisfatório, atacadas por Marx nesse esquema do pensamento como reflexo ideológico. Marx parece que não é muito preciso em relação a essas questões, tá? Não consegue explicar a emergência das ideias jurídicas, políticas, morais e filosóficas simplesmente como ideologia, tá? Não percebe que essas percepções podem se afastar do que ele chama de ideologia ou interesse da classe dominante. Tá? Não se pode enquadrar todas as obras do espírito em ideologias. Tá? Marx considera a consciência verdadeira ou real apenas aquela que é próxima da prática, tá? Da praxis. E todo o pensamento do filósofo especializado é reflexo de interesses de classes, né? São desejos de ilusões, ideias ideológicas. Tá? Então, por exemplo, a filosofia de Kant seria reflexo da burguesia alemã. Como é que se sustenta isso, né? É possível explicar a obra de Picasso pela Revolução Russa ou pela Guerra Civil Espanhola? Tudo bem, Picasso pintou a Guernica, etc., mas
A Guernica é um produto, é uma criação intelectual da Guerra Civil Espanhola, e o gênio de Picasso não poderia ser explicado em outro contexto, independente do processo histórico? Tá? Então, portanto, o Aron, depois dessas considerações, diz, né, que essas ideias do materialismo histórico sobre o processo de formação da consciência, ele é clara em seu fundamento e equívoca em suas consequências. Tá? Não consegue explicar todos os casos particulares. Tá? Então, a questão que se coloca é como é que se passa de um estado da pintura, da escultura ou da filosofia para um estado determinado da realidade social. A realidade social explica as manifestações culturais, mas olhando para as manifestações culturais, é possível estabelecer qual é a realidade social que corresponde a elas? Você olhar no sentido contrário, né? Se existisse uma relação rígida entre a realidade social e as criações culturais, você poderia identificar a realidade social a partir das criações culturais, mas você vai olhar para Picasso e vai ver a Revolução Comunista, a Guerra Civil Espanhola, olhando para Picasso, é meio complicado. Olhando para a filosofia de Kant ou de Hegel, vai se estudar a monarquia prussiana com base nos escritos de Hegel. Hegel explica, se pode deduzir a existência da monarquia prussiana com base nas obras de Hegel? As obras de Hegel é o reflexo necessário daquele estado de desenvolvimento da sociedade alemã, então vamos fazer o caminho contrário, vamos tentar entender a sociedade olhando a obra de Hegel, que é muito complicado, né, esse caminho contrário. Tá? Então, essa ideia de que as ideias são sobredeterminadas, né, pelas condições sociais, tá, é de difícil aplicação. Tá? Tem muitos problemas práticos envolvidos aí. Outro aspecto que faltaria demonstrar no esquema de Marx é que os interesses do proletariado são radicalmente contrários ao da burguesia. Né? Talvez o avanço da sociedade, né, o bom funcionamento da ordem de mercado favoreça a todos. Né? Não necessariamente se coloca as classes nesse antagonismo. Mas aí Marx vai ter que explorar mais, né, o trabalho, demonstrar, né, o caráter antagônico entre o proletariado e a burguesia, e isso vai aparecer como um dos subprodutos da investigação econômica, né, que culmina na obra O Capital. Né. A tese da máxima concentração de renda com a máxima pobreza, né, tudo isso é tema para ser aprofundado nos estudos econômicos, que é o projeto da vida madura de Marx. Tá? Ok? Então, o Marx vai procurar isso. Né. Não que ele tenha provado, né? Tá? Ele não prova que o comunismo pode atender a todas as esperanças depositadas nele. Né? Okay? Mas, na verdade, o Marx, que se vê como cientista, ele está tentando mostrar o funcionamento da sociedade capitalista e suas contradições. Tá? Não necessariamente todo o envolvimento da obra do velho Marx, do Marx economista, é para atender, né, as perspectivas criadas pelas reflexões filosóficas e históricas do jovem Marx. Tá? Então, foi suficiente o que dissemos hoje. Então, vamos encerrar por aqui a nossa videoaula. Tá? Então, até uma próxima, ok? Obrigado.